Fala galera, beleza? Última questão da playlist de calorimetria, trocas de calor. Tá? Essa aqui é um nível um pouquinho maior, mas tranquilo, vocês vão entender. É só acompanhar o raciocínio. Calcule a massa de gelo fundida. Qual é a situação? Você tem 10 gramas de gelo a 0 graus Celsius, que já é o ponto de fusão, ou seja, ele já está pronto, preparado para quê? Para entrar em fusão, ou seja, derreter. Do outro lado você tem 10 gramas de água relativamente quente, 80 graus Celsius. Você tem água líquida, tá vendo que é a mesma quantidade, porém temperaturas diferentes. Mistura os dois, o que vai acontecer? Nessa mistura vai ocorrer as trocas de calor. A gente sabe que o corpo mais quente vai transferir energia para o mais frio, de menor temperatura. Então essa massa de água quente vai transferir energia, calor, para a massa de gelo. E quando essa troca de calor parar, ou seja, ela cessa, você vai entrar em equilíbrio térmico. Tá? Você vai entrar em equilíbrio térmico. Beleza, pessoal? Pergunta: qual seria essa temperatura de equilíbrio aqui? Tá? Vamos descobrir essa temperatura de equilíbrio, entender o exercício e depois a gente finaliza e responde qual é a massa de gelo que derreteu de fato. Será que dos 10 gramas de gelo derreteram todos eles? 100%? Ah, professor, será que foi só metade? Será que foi um pouquinho? Ou seja, qual é a proporção de massa de gelo realmente fundida? Nós temos de dados o calor específico e o calor latente de fusão. Então vamos entender a lógica aqui. Nós sabemos que o somatório da quantidade de calor é igual a zero, ou seja, a quantidade de calor que o gelo ganha somados com a que a água líquida perde tem que ser zero. Então já vou até anotar. A quantidade que o gelo ganha mais a quantidade que a água líquida perde, somados tem que ser igual a zero. Tá? Qual é a quantidade de calor que o gelo ganha? Dá para fazer o cálculo até separado aqui, pessoal? Vamos fazer por etapas. O que está acontecendo com o gelo? Vamos lá. Ele ganha, vou chamar aqui de Q1, é a primeira parte de calor que ele ganha. Bom, como ele já está no ponto para derreter, a primeira parte que ele ganha vai ser uma quantidade de calor que ele utiliza para mudar de estado físico, ou seja, ele vai realizar a fusão. É o calor latente, ml. A massa de gelo são 10 gramas de gelo e o calor latente, 80. 10 vezes 80, 800 calorias. O que significa isso? Que ele precisa de 800 calorias para derreter, certo? Certo, professor. E essa massa de água, ela vai perder quantas calorias? Boa pergunta, tá? Continuando o gelo, vou chamar aqui de etapa 2, depois que ele derrete tudo, ele vai ganhar uma quantidade de calor, tá? Se ele recebeu o suficiente para isso, chamada calor latente, calor sensível, que é para aumentar a temperatura. Agora esse gelo que derreteu, essa massa de água vai aquecer. Então a massa 10 gramas vezes o calor específico vezes a variação de temperatura, que é a temperatura final, que é o equilíbrio, que é o nosso X, a nossa incógnita T, menos a temperatura inicial, 0. Tá? Fazendo esse cálculo bem rápido aqui, o 0 a gente ignora, 10 vezes 1 é 10 e 10 vezes T fica 10 vezes T mesmo, né? Certo? Incógnita. Beleza, é isso que acontece com o gelo. Com a água, como ela só vai resfriar, a quantidade de calor que ela perde é uma quantidade o quê? Sensível. Tá? Ela só está abaixando a temperatura, então vai ser a massa de água, calor específico, e o quanto essa temperatura diminui. A massa de água são 10 gramas, calor específico 1, e a variação de temperatura é a temperatura final, que é o equilíbrio térmico, que é incógnita, T, menos a inicial, que é 80. Certo? Fazendo aqui a distributiva, fica 10 vezes 1 vezes 80, dá quanto?
10 vezes 1 vezes T primeiro, né, gente? Fica 10 vezes T. Menos 10 vezes 1 vezes 80 dá menos 800. Certo? Soma tudo. Somatório do calor do gelo e da água tem que ser 0, não é? Então, do gelo vai ser 800 mais 10 vezes T. Agora da água, mais 10 vezes T menos 800. Isso tem que ser igual a 0. Igual a 0. Certo? Soma número com número, letra com letra, não é assim? 10T mais 10T, 20T. 800 positivo com 800 negativo deu quanto? Vixe, professor, deu 0, ó. Tem problema não, é isso mesmo, igual a 0. Certo? E 0 dividido por qualquer número é quanto, gente? 0. Mas, professor, mas deu 0? Deu 0, gente. Ou seja, a temperatura de equilíbrio, vou até colocar aqui, ó, é de 0 graus Celsius. Certo? Mas pode, professor? Bom, a temperatura de equilíbrio tem que estar entre 0 e 80. E 0 está dentro da faixa, né? Não pode ser antes, né? Negativo nem positivo. Desculpa, negativo antes do 0 e nem acima do 80, tá? Mas está dentro dessa faixa. Significa que você tem essa mistura a 0 graus Celsius, tá? E significa uma coisa, pessoal. Dá uma olhadinha aqui, ó. Quanto que o gelo precisou para derreter? 800 calorias. E quanto que essa água aqui perdeu? Dá uma olhadinha para você ver. Ó, é só substituir aqui, ó. A temperatura de equilíbrio não é 0? Então 10 vezes 0, 0. Significa que esse gelo ele não usou nada para esquentar, 0. E aqui quando você substitui 0 aqui, ó, fica quanto? 800. Traduzindo, todas as calorias, toda a energia que essa água perdeu, ela jogou para o gelo derreter, certo? Então, qual que é a massa de gelo fundida? 100%, ou seja, a massa de gelo que derreteu foi ela toda, os 10 gramas. Então, toda a energia que foi transferida da água para o gelo utilizou essa energia para derreter, tá? Dos 800 que a água perdeu, ele recebeu. E ele fez o que com isso? Derreteu 100%. Tá? Se quiser colocar até num gráfico, olha só como é que ficaria o gráfico aqui. Ó, ficaria assim. Essa seria a curva da água, certo? Da água esfriando. Ela vai esfriar de 80 graus até o 0. Tá vendo o 0 aqui? Então acompanha essa curva. Ela esfria de 80 graus até o 0. Então está caindo, ela está esfriando. Para isso ela perdeu quantas calorias? 800. Tá vendo aqui? Isso a água, a massa de água. Agora o gelo, o que aconteceu com o gelo? Ele recebeu esse 800 e fez um quê? Ele fundiu, ele derreteu. Então é aquele gráfico paralelo, certo? Então eles se encontram aqui, ó. Tá? Então esse aqui fica sendo o gráfico do gelo e aqui o da água líquida, tá? E aí cessa a troca de calor ali, tá? Quando eles trocam 800 calorias e continua a 0 graus. E aí encerra, tá, a troca de calor. Então é isso, galera. Espero que tenha ajudado. Um abraço para vocês.